da discussão, que é dificuldade e transtornos, vocês colocaram bem essas questões. A palavra dificuldade é algo transitório, algo que acontece a meio de ambiente, sujeito e condições ambientais e os sistemas que ali acompanham. Família, religião, a escola, mas outros ambientes. Porque a criança não está envolvida só dentro do ambiente escola, casa e só isso, escola, casa. Não, a criança está dentro de outros ambientes. Ela tem o futebol, ela tem o judô, ela tem o kumon, ela tem o reforço, ela tem a casa do tio, casa da avó. Então, as dificuldades, elas podem ser essas relações aí incluídas que estão dificultando de alguma forma o desenvolvimento dela, né? Seja o desenvolvimento escolar, seja o desenvolvimento social, o desenvolvimento psicológico, porque quando a gente coloca, voltando para a questão do fracasso e do sucesso, fracasso escolar, a gente entende que é só a nível de aprendizagem conteudista. A gente tem que entender que educação, ensinagem, processo de desenvolvimento não é só o que a gente aprende em português, matemática, geografia, senão é todo o conjunto de saberes e habilidades. Então, quando alguma dessas habilidades, seja de ler, de escrever, de contar, de raciocinar, de memorizar, alguma dessas habilidades entram em defasagem ou elas não estão atingindo o sucesso, vamos dizer assim, então aí a gente encontra aí o grau de dificuldade, né? Vamos ver qual é o grau dessa dificuldade, o que está influenciando e qual é a consequência dessa dificuldade. Então, a dificuldade, ela já por si só já diz que ela é difícil, mas ela pode ser atingível. Então, o sucesso é possível sem muitos investigações, de não precisa aí entrar com muita teoria, não precisa de muita terapia com outros profissionais. Geralmente a dificuldade é localizar o que está dificultando, se é a escola, se é a metodologia, se é o professor, se é o comportamento da pessoa, se é comportamental, se é psicológico, se é subconsciente. Então você descobre qual é o eixo, o ponto X e atua naquele ponto X. Ou se não tem um ponto X, você vai ter um Y, um B, um C, um D e você vai ligando os pontos e vai dali tirando um resultado. O transtorno, ele é de ordem biológica, neurológica ou psicológica, né? Porque nós temos os transtornos mentais. Então, o transtorno é uma patologia, né? É um problema. Então, é um problema maior, é um problema que a gente já fala, e aí que precisa de intervenção, de terapia, mas de uma terapia mais consistente, específica, né? Aí você precisa de um método para aplicar, você precisa de outros profissionais para acompanhar, seja o fono, o neurologista, o psiquiatra, o psicólogo. Então você pode ter, são inúmeros os transtornos. Dentro dessa discussão, eu quero abrir umas aspas para a questão que eu vejo, o grupo Psicopedagogia tem 3 anos e a gente já discutiu muito esse tema. E eu observo o comportamento dos membros do grupo. Existe uma preocupação muito com os transtornos, existe uma ansiedade do profissional de entender, de querer saber sobre os transtornos, de saber o que é disgrafia, dislalia, de estudo, de transtorno desse, transtorno daquele, mas existe, não vejo essa preocupação no olhar transcendental acima disso, no olhar que o psicopedagogo tem que ter, não só para patologia. Muitas vezes o psicopedagogo já começa a queixa que o seu primeiro sistema de hipótese é uma patologia, é um transtorno. As pessoas, eu já vejo, às vezes quando eu recebo os supervisionados, que eu olho a primeira hipótese, a pessoa já bota lá, suspeita de dislexia. Na primeira hipótese, ou seja, você ainda precisa de uma busca para chegar na patologia, a patologia já é a sua primeira hipótese. Ou seja, a gente está muito condicionado a buscar essa resposta no sujeito. Nós estamos muito voltados a encontrar a solução do problema e o problema, suas causas, suas consequências, tudo no sujeito. E a gente deve ter uma abrangência da visão, abrir a cabeça e ver que o sistema é muito mais complexo e quando esta pessoa tem um transtorno, muitas vezes vamos colocar o transtorno mental, porque o transtorno neurobiológico ali tá no cérebro, mas não é só isso. Mesmo que ele seja mental, mesmo que ele seja neurobiológico, não quer dizer que só intervenções neurológicas
neurológicas, intervenções psicomotoras, motoras, cognitivas, vai dar resultado. Se não houver uma mudança nos sistemas, no sistema familiar, no sistema da escola, no sistema e nos outros sistemas que ele está ali correlacionado. Então, é importante que a gente tenha uma visão aberta, não a visão só da patologia, o caminho do entendimento do transtorno, mas que a gente busque primeiro o que era a dificuldade. Depois que a gente descarta as possibilidades de uma dificuldade, aí sim eu busco a investigar o transtorno.